Olá pessoal do Me Salva, continuando então nossa série de aulas sobre eletrodinâmica, nessa aula a gente vai falar sobre associação de resistores. Olha só, o que é isso? A maioria dos circuitos que a gente viu até agora tem basicamente uma bateria que produz uma voltagem, uma diferença de potência U e um único resistor. Quando tu tem um único resistor, não tem muito o que fazer. Tu pode usar, sei lá, U é igual a RI, tu sabe a voltagem, tu sabe a resistência, tu vai achar a corrente. Sabendo a corrente, tu consegue, enfim, calcular todo o resto. Tu pode usar potência, esse tipo de coisa. Então, quando a gente tem um único resistor, é uma maravilha. O circuito é fácil. O problema é quando tu começa a colocar vários resistores. O que tu tem que fazer? Isso aqui já se torna uma situação mais complicada. Isso é o que a gente chama de uma associação de resistores, quando eu tenho vários deles no circuito. Resumindo bastante, é isso. O jeito que a gente vai ver para resolver esse tipo de situação é o seguinte: a gente vai aprender a pegar uma situação que tem vários resistores e a trocar eles por um só. A gente vai pegar uma situação com vários resistores e vai substituir eles por um só. E daí, quando tem um só, a gente sabe resolver. Isso é o que a gente chama de achar a resistência equivalente. A gente vai pegar esses vários resistores e colocar uma única resistência no lugar deles. É como se fosse achar a resistência total do circuito. Pode pensar assim. Então, a associação de resistores é basicamente lidar quando a gente tem vários. A primeira coisa que a gente tem que saber fazer é reconhecer como é que os resistores podem estar presos um no outro. Basicamente, existem dois jeitos de encontrar resistores num circuito. Eles podem estar associados, podem estar ligados em série ou em paralelo. Como que é cada situação? Olha só, o que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo. A associação em série é o seguinte: é quando tu pega aqui o fio e daí tu coloca um resistor do lado do outro. Não exatamente do lado, mas no mesmo fio. Tem um resistor, daí no mesmo fio daqui a pouco tem outro resistor, no mesmo fio daqui a pouco tem outro resistor. Então os resistores estão um depois do outro no mesmo fio. O fio não precisa estar em linha reta, tá? O fio pode estar dobrado. Vou até fazer aqui num canto, olha só. Tu pode ter uma coisa assim, ó, o fio pode estar desse jeito. O importante é que no mesmo fio tem um resistor depois do outro, não precisa ser em linha reta. Então isso é uma associação em série. O que é uma associação em paralelo? Na associação em paralelo, tu vai fazer a coisa um pouquinho diferente. Ó. Tá vindo aqui o fio, aonde? Daí tu vai pegar aqui e esse fio vai se dividir em mais de um caminho. Tem, por exemplo, um fio aqui por cima, onde eu coloco um resistor. Daí tem outro fio aqui pelo meio, por exemplo, onde eu coloco outro resistor. E, sei lá, outro fio aqui por baixo, onde eu coloco outro resistor. O número de divisões é o que tu quiser, tá? Pode ser só duas, pode ser 15, pode ser 17, tanto faz. É interessante, então, a associação em paralelo, o que tu tem? Tu tem vários fios ligados entre os mesmos pontos, ó. Vamos dizer que esse é o ponto A, esse é o ponto B. Tu tem vários fios ligados entre os mesmos pontos. Esse fio está entre A e B, esse fio também está entre A e B, esse fio também está entre A e B. Então, e daí cada resistor num fio diferente. Esses resistores estão em paralelo, cada um está num fio diferente. Então, a associação em série, os resistores estão um depois do outro no mesmo fio. Na associação em paralelo, cada um está num pedaço diferente. A gente chama isso de um ramo. Tá? Cada um deles está num pedaço diferente. Essa divisão de fio aqui, o lugar onde o fio se divide, a gente chama de um nó. Então, na associação em paralelo, tu vai ter um nó onde o fio se divide. Numa associação em série, não tem divisão de fio entre eles, tá? Não tem nós entre eles. Mas olha só, então aqui eu tenho os resistores, eles podem estar em série, no mesmo fio, um depois do outro, ou em paralelo, um em cada fio, presos entre os mesmos pontos. Como é que se comporta, por exemplo, a corrente elétrica em cada situação? Olha só, que é relativamente fácil. Imagina o seguinte, imagina que está vindo uma certa corrente da bateria aqui, uma corrente total I. Quando eu digo corrente total, estou dizendo a corrente que vem lá da bateria. Essa corrente está vindo aqui, ela vai passar nesse primeiro resistor. Então aqui existe a corrente 1 que passa no primeiro. Depois vai ter essa corrente vai passar no segundo e depois essa corrente passa no terceiro. E assim vai. Reparem que todas as cargas que entram no primeiro vão eventualmente entrar no segundo e vão eventualmente passar pelo terceiro. A corrente total que está vindo é a mesma corrente que passa no primeiro, que é a mesma corrente que passa no segundo, que é a mesma que passa no terceiro, tá? A corrente total é igual à corrente no primeiro, que é a mesma que a corrente no segundo, que é a mesma que no terceiro e assim vai. Quando tu tem resistores em série, a corrente que passa em todos eles é a mesma.
Tá? A corrente no primeiro é a mesma que no segundo, é a mesma que no terceiro, e assim vai. Então, todos eles têm a mesma corrente. Já na associação em paralelo, tem uma certa corrente que está vindo aqui, a corrente total. Quando ela chega na divisão de fio, ela tem várias opções de caminho, a corrente se divide. Parte da corrente vem para o primeiro, parte da corrente vem para o segundo e parte da corrente vem para o terceiro. Então, na associação em paralelo, a corrente não é a mesma em todos eles, a corrente se divide. A corrente total se divide, parte dela vai para o primeiro, mais para o segundo, mais para o terceiro e assim vai. Então, na associação em série, todos os elementos têm a mesma corrente, na associação em paralelo, a corrente se divide. Uma pergunta, tá? A corrente se dividiu, mas será que ela se divide igualmente? Por exemplo, se veio 3, será que fica 1 para cada um? A resposta é que não, tá? A corrente só vai se dividir igualmente se os resistores forem iguais. Se eles não forem iguais, a corrente não se divide igualmente. Tá, mas como que ela se divide? A corrente sempre prefere o caminho mais fácil. Então, o menor resistor, o caminho mais fácil, é aquele que vai ter mais corrente. Então, lembrem disso, tá? O menor resistor, o caminho mais fácil, é aquele que vai ter mais corrente. Então, se, por exemplo, esse cara tem 1 ohm de resistência, esse 3 e esse 5, quando a corrente se dividir, vai vir mais corrente para esse cara do que para os outros. E assim vai. Então, o menor resistor fica com mais corrente. Ela prefere o caminho mais fácil. Outra coisa que tu pode querer saber sobre esse circuito é como é que se divide a voltagem. Olha só, a diferença de potencial, ou tensão, ou voltagem, são sinônimos a princípio. Então, olha só, imagina o seguinte, imagina que tem uma bateria presa aqui, e essa bateria é, sei lá, de 10 volts. O que está acontecendo? Tu vai prender uma ponta da bateria aqui, né? Uma ponta da bateria aqui. Então, do começo até o fim do circuito, tu tem uma certa voltagem, U. Sei lá, 10 volts. O que acontece é que parte dessa voltagem fica em cada um deles. Parte da voltagem fica aqui. Então, aqui a gente tem U1, a voltagem do primeiro. Aqui a gente tem U2, a voltagem do segundo. Aqui a gente tem U3, a voltagem do terceiro. Parte desses 10 volts ficam aqui. Sei lá, 2 aqui, 5 aqui e 3 aqui. A voltagem se divide entre eles. Então, a voltagem total vai se dividir no primeiro, mais no segundo, mais no terceiro, e assim vai. Se tiver mais, se divide entre mais. Na associação em série, então, a voltagem se divide. Parte da voltagem, parte da diferença de potencial acontece em cada um deles. E daí vem a mesma pergunta, tá? A voltagem se dividiu. Ela se dividiu igualmente, sei lá, se eu tinha 6, fica 2 para cada um, 2, 2 e 2 para fechar 6? E a resposta é que não. A voltagem só se divide igualmente se eles forem iguais. Se eles são diferentes, a voltagem se divide diferentemente. Daí tu pode perguntar, tá, então, mas como que ela se divide? Quem é que fica com mais voltagem, quem é que fica com menos? Se tu quiser, tu pode pensar nisso pela formulinha. Olha só, deixa eu voltar aqui para cima. A gente sabe que U é igual a RI. Comparando os elementos que estão em série, esse resistor com esse, eles têm a mesma corrente. Então, U é igual a RI. Aquele que tiver maior R vai dar maior U. O I é o mesmo. Quando tu multiplica por um R maior, vai dar uma resposta que é o U maior. Então, aquele que tem maior R vai ter maior U na série. Maior R tem também maior U. Notem que é ao contrário da corrente no paralelo. No paralelo, a corrente prefere o caminho mais fácil. Então, o menor resistor tem mais corrente. Já a voltagem prefere o cara mais resistente. Lembra que a voltagem gosta de cara de academia. O cara mais resistente, mais fortão, é o cara que vai ter a maior voltagem. Mais ou menos isso. E no paralelo, como é que funciona a voltagem? Olha só. No paralelo, o que vai acontecer é o seguinte, tu vai prender esses... Tá, tu vai ter 10 volts aqui, tem uma certa voltagem do começo até o fim. No paralelo é o contrário, tá? A voltagem total que tu coloca é a voltagem... Como os fios são independentes, eles são separados, a voltagem total é a mesma no primeiro, é a mesma no segundo, é a mesma no terceiro. Então, a voltagem... Por exemplo, tu prendeu uma bateria... uma ponta em A, a outra ponta em B. Tem 10 volts, de A até B. Esse cara está entre A e B. Então, ele tem uma ponta em A, ele tem uma ponta em B, ele está preso nos 10 volts.
Esse cara tem uma ponta em A e tem uma ponta em B também, então ele também está preso nesses 10 volts do meu exemplo. Esse cara também tem uma ponta em A e uma ponta em B, então ele também está preso entre os 10 volts, ele também vai ter 10 volts. Então, na associação em paralelo, a voltagem total é a mesma que tem no primeiro, é a mesma que tem no segundo, é a mesma que tem no terceiro e assim vai. Essa é a ideia. Então, olha só, resumindo, na série, todos eles têm a mesma corrente e a voltagem se divide entre eles. Já no paralelo, eles têm a mesma voltagem e a corrente se divide entre eles. Um jeito de lembrar disso é o seguinte, ó, pensa, na série, tu tem o mesmo I. No paralelo, imagina que é um U aqui, tu tem o mesmo U. Tá? Essa é a ideia. Então, série tem o mesmo I nos 3, o U se divide. Paralelo tem o mesmo U nos, enfim, 3 ou 4, quantos tiver, e a corrente se divide. E olha só, eu falei que a gente tem que aprender a trocar esses caras por um só. Ah, eu tenho vários resistores em série, eu tenho que aprender a trocar por um só. Como é que eu faço isso? Isso é o que a gente chama de achar a resistência equivalente. Aprender a pegar vários resistores e trocar por um só. Na associação em série, a resistência equivalente é bem fácil de achar, tá? Para achar a resistência total desse circuito, tu faz o seguinte, tu só soma. 1, 2 e 3, tu soma. R1 mais R2 mais R3. Já na associação em paralelo, para achar a resistência equivalente, a gente tem que fazer o seguinte, tá? Para achar a resistência total. É uma formulinha meio feia, mas é o seguinte, o inverso da resistência equivalente, 1 sobre ela, é 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais assim vai. Essa é a ideia. Existe outro jeito de fazer isso aqui, na aula de exemplos a gente vai ver alguns atalhos para não precisar usar essa fórmula feia, para achar a resistência equivalente.